Olá, meu querido amigo, irmão em Cristo, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um programa Palavra da Cruz. Nesta terça-feira estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos que temos feito, essa breve exposição em Filipenses. Palavra da Cruz, um programa da Constante TV. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Mostre para os seus amigos, seus familiares, para a sua igreja, e com certeza será uma bênção para você. Ontem, segunda-feira, nós trabalhamos aí o versículo 1 até o versículo 11 de Filipenses e nós vimos o que é uma igreja viva, uma igreja cooperante, uma igreja amorosa e também uma igreja íntegra. E hoje nós veremos a continuidade desse primeiro capítulo, lendo o versículo 12 até o versículo 18, em que nós trataremos sobre as circunstâncias na obra missionária. Vamos à leitura do texto? Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Esse trecho é a continuidade da palavra de gratidão que o apóstolo Paulo faz à igreja em Filipos nos primeiros 11 versículos desse primeiro capítulo. E aqui nesse trecho ele descreve aos irmãos em Filipos que o fato dele estar preso não trouxe prejuízos à obra missionária. Aqui certamente não seria algo incomum de acontecer, porque se Paulo era a liderança da igreja e ele estava preso, o que se concluiria com isso? Bom, se o líder está preso, então o evangelho não tem como se difundir. Nós finalmente conseguimos calar os cristãos porque nós prendemos o seu líder. Mas não foi assim que aconteceu. O próprio Paulo dá testemunho de que um apóstolo preso não significa dizer que o evangelho está preso. Apesar desta situação de prisão, o Senhor, com sua providência, com sua mão de graça e poder, possibilitou com que pessoas que talvez nunca ouvissem o evangelho, nós vamos ver daqui a pouco quem são essas pessoas, ouvissem a palavra e até mesmo se convertessem a Cristo. Aqui nós percebemos que, apesar das circunstâncias que estavam ocorrendo aqui com o apóstolo Paulo preso em Roma, nós percebemos que o Deus da providência, ele também usa das circunstâncias para que a mensagem do evangelho avance. A obra missionária, a causa missionária, ela não é brecada por causa das circunstâncias. O Senhor pode usar, inclusive, destas circunstâncias para que a mensagem do evangelho chegue, de forma que muitas vezes a mensagem chega a lugares a qual ela não chegaria da sua forma mais comum, por assim dizer. Paulo estava preso, a guarda pretoriana estava ao seu lado 24 horas por dia e isso possibilitou que o evangelho fosse pregado. Apesar disso, muitos também se levantaram para pregar, tentando ali afetar o apóstolo Paulo, porque eles estavam livres e Paulo estava preso, mas ainda assim Paulo dá graças a Deus, porque em tudo o Senhor Jesus Cristo foi anunciado. Olhemos para o texto que nós lemos e avaliemos aqui com calma algumas considerações sobre as circunstâncias na obra missionária. A primeira circunstância que percebemos aí é que elas podem servir ao propósito de Deus. Veja o versículo 12 e 13. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais
que é por Cristo que estou na prisão. Paulo começa esse parágrafo dizendo as coisas que me aconteceram. O que havia acontecido com o apóstolo Paulo? Bom, em Atos, capítulo 21 e 24, nos é dito que Paulo havia sido acusado e preso falsamente em Jerusalém. Ele ficou 2 anos na fortaleza de Cesareia, isso está em Atos 24 e 27. Ele foi interrogado várias vezes. Ele apelou para César no capítulo 25 de Atos, versículo 10 e 11. E na viagem até Roma, no capítulo 27 de Atos, ele sofre um naufrágio. E o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma, aguardando ali o seu julgamento. E ele diz que essas coisas que aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. A prisão do apóstolo Paulo, evidente que era uma prisão domiciliar, que podia receber visitas, inclusive, essa prisão não impediu com que o Evangelho avançasse, com que o Evangelho fosse pregado, com que Paulo exercesse o seu ministério. O verso 3 ele diz que ficou claro para todos e para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que ele estava preso. A guarda pretoriana também foi alcançada pela mensagem do Evangelho. Alguns estudiosos dizem que o soldado romano ficava 24 horas algemado ao lado de um prisioneiro. Na verdade, eles cumpriam ali um turno, 6 horas cada soldado. Então, eram pelo menos aí 4 soldados diariamente ao lado do apóstolo Paulo. Agora imagine, qual seria o assunto que o apóstolo teria tratado com estes homens que estavam ali algemados a eles, não podiam sair e Paulo também não podia sair? Se nós formos para Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, já no encerramento da carta, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: todos os santos vos cumprimentam, especialmente os da casa de César. Possivelmente, aqueles soldados converteram-se a Cristo, ouviram a mensagem, estavam ali com Paulo. E o Senhor usou desta circunstância para que o seu propósito, o propósito de salvação, chegasse também à guarda pretoriana. Como nós vimos, apesar de uma circunstância, o Senhor pode usar dessa circunstância para alcançar e atingir o seu propósito. Em segundo lugar, nós percebemos que as circunstâncias na obra missionária, elas podem expor as motivações erradas. Do versículo 14 até o versículo 17, Paulo fala de um grupo de irmãos que estavam pregando a palavra, animados, encorajados, mas ao mesmo tempo mostra algumas pessoas que estavam pregando na tentativa de causar discórdia, pregavam por inveja, pregavam por discórdia, não tinham a boa intenção de fazer aquele serviço. No verso 14, Paulo diz que alguns irmãos animados pelas prisões tiveram muito mais coragem para falar a palavra de Deus. Alguns foram encorajados, alguns irmãos se sentiram animados, viram que foi por causa da pregação do Evangelho e do testemunho que Paulo estava preso. Talvez tenham pensado, bom, Paulo está preso, não pode pregar, eu estou livre, posso pregar a palavra, então eu vou pregar, eu vou continuar fazendo o trabalho do Senhor, com a boa intenção no seu coração. Porém, quando nós notamos o verso 15 até o versículo 17, o apóstolo diz que alguns pregavam Cristo até mesmo por inveja e discórdia. Aqui fica a pergunta, quem são esses que pregavam por inveja e discórdia? Alguns vão afirmar que eram os judeus que faziam isso, mas não faz nenhum sentido nós dizermos que eram judeus que estavam pregando Cristo. Na verdade, eles nem acreditavam, nem acreditam nesta mensagem. Possivelmente, eram os líderes de Roma que estavam pregando, e pregando não porque queriam ver as almas se rendendo a Cristo, mas pregando simplesmente por inveja. Paulo era um bom pregador, um excelente orador. Ele pregava a palavra com fidelidade, pessoas se reuniam, multidões se reuniam para ouvi-lo. Certamente, por conta de motivações erradas, estes irmãos começaram a pregar o Senhor, mas não pregavam porque tinham desejo de ver conversões, mas pregavam por inveja e também por discórdias. Paulo vai dizer no verso 16 que aqueles irmãos que foram encorajados, eles faziam isso, ou seja, eles pregavam por amor, sabendo que ele havia sido posto ali naquela prisão por causa do Evangelho. Mas no versículo 17 ele expõe que aqueles que anunciam Cristo por discórdia não faziam isso com sinceridade,
pensavam, inclusive, ele próprio dá testemunho, de que assim eles poderiam aumentar os sofrimentos de Paulo na prisão. Que coisa, não é? Irmãos que aqui estavam pregando a palavra, não com a intenção de ver pessoas sendo resgatadas, mas apenas com a intenção de machucar o apóstolo e de dizer, olha, você está preso, nós estamos livres e nós vamos fazer aqui o que você não pode fazer, nós somos melhores do que você. Uma intenção horrível no coração. Notem também que neste último versículo 18, o apóstolo Paulo diz de forma tão sincera, mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, como era o caso daqueles que pregavam por inveja e discórdia, quer não, aqueles que pregavam com alegria e com coragem, ele diz, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. É interessante, eu acho interessante essa postura que o apóstolo Paulo tem aqui nesse trecho, porque ele expõe que embora alguns pregassem a palavra com coragem e fizessem isso com a boa intenção no seu coração e outros não estavam fazendo isso, ele diz que no final das contas Cristo estava sendo anunciado, glória a Deus. É isso que deve ser feito, é isso que deve ser realizado. Nós percebemos aqui que a circunstância na obra missionária, ela pode expor as motivações erradas. Neste caso, esta circunstância de Paulo preso expôs as motivações certas de um determinado grupo, mas expôs também as circunstâncias erradas e as motivações erradas de outros grupos. Muitos podem ser inspirados e terem boas intenções de aproveitar as circunstâncias para proclamar o Evangelho, mas outros podem usar de tudo isso para pregar a palavra com uma intenção muito duvidosa, de não alcançar os perdidos, de não glorificar a Deus, mas talvez trazer glória para si, ou até mesmo coisas assim, sem escrúpulo algum, para tirar das pessoas recursos e tantas outras coisas que temos visto por aí no meio do povo de Deus. Mas em terceiro e último lugar, as circunstâncias na obra missionária não podem tirar o nosso foco do reino de Deus. Eu até já havia lido o versículo 18, quando Paulo diz assim, mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Paulo não estava se importando com aqueles que eram a favor dele e nem se importando com aqueles que eram contra ele. O mais importante era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É claro que esse texto não significa dizer que toda metodologia vale. Nós temos visto aí muitas igrejas fazendo blocos de carnaval na palavra de que vão evangelizar alguém, na expectativa de que vão ganhar alguém. Temos visto boates gospel e tantas outras coisas. Os homens são muito criativos. Temos visto estas coisas, mas esse texto não dá base para esse tipo de ação, para esse tipo de metodologia. O que Paulo está expressando aqui é que o seu desejo real era que Cristo fosse anunciado. Se Cristo estava sendo anunciado, louvado seja Deus, porque é através da mensagem, da pregação da mensagem do Evangelho, é que as pessoas são salvas, é que as pessoas então aqui são libertas. Notem que apesar da circunstância que Paulo estava aqui vivendo, ele mostra e demonstra que não se pode tirar o foco do reino de Deus em meio à circunstância. Pessoas estavam pregando com as más intenções, mas isso não tirava o foco de Paulo. O foco dele qual era? Cristo está sendo anunciado, o Senhor Jesus está sendo anunciado, eu sempre me alegrarei por essa causa, sempre me alegrarei por essa razão. Nós devemos olhar as circunstâncias na ótica de Deus. Nós sabemos que as circunstâncias podem servir para o propósito do Senhor. Podemos estar em situações em que o Senhor permitiu com que nós vivenciássemos, porque talvez de outra forma nós não conseguiríamos compartilhar a mensagem do Evangelho. Talvez Paulo nunca tivesse tido acesso à guarda pretoriana se não estivesse preso. Além disso, nós também percebemos que o Senhor Deus ele está no controle de tudo. Apesar de existirem pessoas com más intenções no coração, até mesmo quando vão pregar o Evangelho, mas se Cristo está sendo anunciado, a mensagem do Evangelho está sendo pregada, louvado seja Deus por isso. Também,
nós aprendemos que, embora todas as circunstâncias que nos rodeiam, nós não devemos jamais tirar os nossos olhos, tirar o nosso foco no reino de Deus. O foco é o reino, o foco é o avanço do reino, o avanço desta mensagem tão poderosa e tão maravilhosa. E Paulo aqui expõe então a igreja em Filipos de que, apesar dele estar preso, isso não prejudicou a expansão do evangelho. Louvado seja Deus por o Senhor, esse Deus, o nosso Deus tão maravilhoso, que usa destas situações para que o seu propósito se cumpra. Que o Senhor abençoe a sua vida e eu espero você amanhã para nós continuarmos olhando essa carta tão maravilhosa. Deus te abençoe.